Mas hoje é um dia muito especial para essa igreja. A gente precisa de gente que sonha conosco, mesmo à distância, e ore pelas grandes coisas que Deus vai realizar. Nós somos muito gratos a Deus por esses 14 anos que nós passamos aqui. Mas hoje é um dia muito especial para essa igreja, quando essa família está sendo enviada. Nos abençoou por 14 anos. Essa semana foi completado 14 anos de ministério aqui dessa família. Essas crianças nasceram aqui, no meio de vocês. Nós tivemos um momento de compartilhamento no encontro ministerial com vários obreiros nossos, seminaristas que estão começando a trabalhar, e vários deles contaram qual foi a influência dessa família na vida deles, como eles foram abençoados. Eu fiquei impressionado de ouvir tanta coisa boa, viu, Cleves? Então vem aqui, todos vocês, tá? Porque esse vai ser um momento muito especial, de envio, de oração por eles. Vem aqui a família toda, tá? E eu queria que nessa hora a gente pudesse ter todos os pastores da igreja aqui e todos os diáconos aqui em cima. Vai encher esse lugar aqui, pode vir, tá? Porque nós queremos orar por vocês nesse envio, crendo naquilo que estudamos, que Deus está abençoando a Igreja Batista Memorial de Rondonópolis, enviando essa família missionária para lá. E nós, como igreja, nos entristecemos. Já vi muita gente chorar essa semana, né? E com razão, porque quando a gente é abençoado por pessoas, a gente sente falta delas. Mas a gente reconhece que o Senhor é que é o pastor e que dispõe e põe segundo a vontade dele, não é? E nós queremos orar por vocês e depois ouvir a palavra que Deus colocou no seu coração, não é? E a gente poder juntos celebrar a ceia. Por quê? Porque a ceia é o símbolo da comunhão, e essa é uma comunhão muito maior, que nos congrega na graça e no amor de Jesus. Porque você é pastor, essa família é uma família pastoral e há de ser bênção aonde o Senhor os colocar. Vamos orar por eles? Você pode ficar de pé e você pode nos ajudar nessa oração de envio, e a gente vai estender as nossas mãos. Aqui está toda a liderança espiritual da igreja que está intercedendo por vocês. Vocês vão, em nome de Jesus, abençoados para cumprir a missão que Deus tem. E aqui tem as mãos de todo o povo que você pastoreou 14 anos, estendendo a mão sobre vocês. Vamos orar? Pai querido, nós estendemos as nossas mãos que são humanas, de carne e osso, que não têm poder em si mesmas, mas como um símbolo de fé, que a mão todo-poderoso está sobre essa família. E que o Senhor, segundo o seu poder e a sua graça, os está conduzindo para o lugar da missão. E que o Senhor há de derramar todos os dons e toda a graça necessária para que a obra do Senhor, ali na Igreja Batista Memorial de Rondonópolis, seja realizada. Eu quero abençoar nessa hora, em nome de Jesus, a vida do pastor Cleverson, a vida da Welce, também a vida do Caleb, a vida da Ana, que essa família seja abençoada e que ela possa ser instrumento do Senhor ali naquela terra. E que, Senhor, aquele lugar que nós temos visto que o avivamento do Brasil tem começado por aquela região toda, Senhor, se multiplique naquele lugar através da vida e do ministério deles. Que haja cura naquela igreja, que haja libertação, que haja, Senhor, salvação, que haja, Senhor, crescimento, e que a bênção do Senhor os acompanhe. E que tudo quanto eles fizerem no nome de Jesus seja bendito do Senhor. É aquilo que oramos no teu nome. Amém e amém. Então fica de pé aí, querido. Venham aqui.
Vamos dar uma salva de palmas para eles aqui. Muito bem, Deus te abençoe, viu, querido? Tá? Opa, Deus abençoe muito. Caleb, eu quero ver aquela embaixada lá, hein, cara? Vai abrir a embaixada lá. Ana! Muito bem. Queremos ouvi-los. Vocês podem sentar-se, queridos, tá? Meus irmãos, preparei muito para estar aqui e conseguir falar com vocês com tanta emoção no coração, né? Que Deus me ajude. Bem, eu quero começar agradecendo ao nosso Deus. Foi aquele que me chamou para trabalhar para Ele, me trouxe para o Rio de Janeiro, me trouxe para Niterói. Agradeço porque Ele usou a vida do pastor José Laurindo, um grande amigo, né, que se tornou durante a nossa caminhada aqui, e um homem de Deus com quem eu tive o privilégio de aprender muito. E depois, chegando o pastor Pascoal, né, outro homem de Deus, com quem tive o privilégio de trabalhar, e agora que a gente estava se conhecendo ainda mais, né, pastor? É verdade. Fico assim, poxa, agora que a gente estava se conhecendo mais, caminhando mais perto, mas Deus tem os seus planos. Mas eu quero dizer que esses quase 2 anos valeu muito para mim. Conhecer o Senhor mais próximo, acompanhava à distância. Eu lembro da nossa primeira reunião ministerial que o Senhor falou assim para os ministros: vocês estão dispostos a aprender? Lembra disso? Uhum. E logo falei, claro, a gente quer aprender, e procurei aprender. Me esforcei para aprender o máximo que o Senhor tinha para compartilhar conosco. E o Senhor tem essa característica, o Senhor gosta de ensinar. Já vou dar a deixa para o pessoal, é só fazer perguntas. Você vai te ensinar muita coisa, é só perguntar. Então quero agradecer, né, pela paciência também de responder as nossas perguntas, de nos ensinar, de compartilhar a sua experiência. O Senhor também ensina com a sua atitude. Depois de 35 anos lá em Curitiba, o Senhor poderia estar fazendo outras coisas, mas o Senhor foi obediente, veio para Niterói, né, para estar aqui nessa igreja, nesse tempo que era para o Senhor mesmo estar aqui. Essa é a minha percepção, sempre foi. E eu e minha família, nós somos muito abençoados. O que a gente vai levar para lá é também o que a gente aprendeu com o Senhor, como a gente já disse, a gente vai multiplicar isso. E muito obrigado por tudo, e o Senhor nos ensina com esse coração missionário que o Senhor tem. Quero levar isso para a minha vida também. Quero agradecer também aos demais ministros que estão aqui, os diáconos. Nem vou olhar muito, senão vou chorar. Mas agradecer, porque foi um privilégio trabalhar com vocês. Aos amigos que estão aqui presentes, sei que é chato isso, né? Mas fiquem em pé aí, pessoal. Vocês, os amigos que vieram aqui de outras igrejas, outros lugares, estão espalhados aí. Ó, o Vandinho, surpresa, hein, Vandinho? Renata, bom ver vocês aqui, que lá nos deu carona no seminário todo, aquele casal, de Campo Grande para Tijuca. Bênção. Adriano, né, todos os irmãos aqui, muito obrigado. Pastor Jailton, pode sentar, queridos, Deus abençoe vocês. Está aqui Mauro e família, né? A Elaine, o Marcos, a Deise, pastor Tiago, veio lá de Muriqui, e o pessoal ali do Silvestre. E agradecer vocês, agradecer pastor Mauro, foi ali nosso professor na Igreja Batista do Silvestre, nossa primeira escola. Pastor Tiago, meu primeiro amigo aqui no Rio de Janeiro, né? Pastor Adriano é fruto aqui do nosso trabalho, aqui na nossa igreja. Obrigado pelo carinho de vocês. E obrigado à igreja, muito obrigado, porque vocês cuidaram de mim e da minha família. Vocês cuidaram em tudo, nunca faltou nada para a gente. Nós fomos muito amados por vocês, muito amados, e por isso que a gente ama. Esse é o motivo das lágrimas, é o impacto desse amor que vocês transmitem e sempre transmitiram, de tal forma que vocês se tornaram nossa família também. Eu estou chorando mais agora que eu estou voltando do que quando eu vim, porque vocês se tornaram a nossa família. Foi um privilégio estar aqui com vocês, onde a gente aprendeu muito, a gente viveu coisas maravilhosas. E agora que Deus está nos chamando para Mato Grosso, nós estamos indo para vivermos os sonhos de Deus lá. Deus está nos chamando para isso.
Nós vivemos os sonhos de Deus aqui com vocês. E quando Deus nos chama, é exatamente para isso. Então nunca tenha medo do chamado de Deus. Ele nos chama para vivermos o melhor que Ele tem para nós. E é isso que vamos viver lá na Igreja Batista Memorial em Rondonópolis. E há um grande desafio missionário naquela cidade, um grande desafio. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas ali. E apesar de ser a minha terra natal, eu não estou voltando para Rondonópolis com aquele sentimento de estar voltando para casa. A minha casa é o céu. A nossa pátria é a pátria celestial. O sentimento, a motivação é de estar indo para a missão, para fazer o que Deus já está fazendo lá e participar disso. Ele tem uma grande obra naquele lugar. A gente vai com muitos sonhos, eu e toda a minha família. Eu tenho convicção disso. Nós estamos indo para a missão. Eu quero convidar vocês a irem conosco, a sonharem conosco. Tem irmão aqui, desde quando eu anunciei que sairia, começou a orar, falou para mim: já estou orando, pastor, se aquela igreja tem 50 membros, para que se torne 500 membros rapidamente. Eu até brinquei, na primeira semana já vai aumentar cerca de 8%, né, com nós 4. Então, vamos até colocar no relatório, mas a oração dele é: pastor, que chegue a 500. E eu falei: amém, meu irmão. A gente precisa de gente que sonha conosco, mesmo à distância, e ore pelas grandes coisas que Deus vai realizar ali. Então, vão conosco em oração. Estaremos sempre em oração por vocês. A gente não vai desgrudar de vocês. Já falei para o pastor, sempre que precisar de ajuda, eu tenho que pedir para a família, e vocês são a nossa família, e sempre que puder, nos ajudem, visitando também. Deus tocou no coração? Vai ser um prazer receber os irmãos lá no nosso Centro-Oeste. Vocês vão conhecer outro lugar muito especial também do nosso Brasil. Faço as palavras dele as minhas, mas quero agradecer também, porque essa semana nós estávamos conversando lá em casa sobre as emoções, os sentimentos que nós estamos ainda, né, vivendo nesses últimos dias aqui. E aí a gente falando com o Caleb: não, Caleb, é uma alegria, mas também é uma tristeza, mas é a saudade e tal. Aí ele: mãe, escolhe um sentimento só, escolhe uma só. E aí, naquele momento eu falei: Caleb, é alegria de nós termos e de servirmos a um pastor, né, como o pastor pregou hoje, a um pastor que nos ama, a um pastor que nos resgatou, a um pastor que nos chamou, que nos vocacionou, ao pastor que nos consola, que nos ajuda, que vai nos ajudar com a saudade também, né, Caleb? A um pastor que nos capacita, nos direciona e que tem planos de paz e não de mal para nos dar um futuro e uma esperança. Então, nós somos muito gratos a Deus por esses 14 anos que nós passamos aqui, pelo amor dos irmãos. Nós nos sentimos muito amados pelos irmãos e amamos muito os irmãos também. E vocês fazem realmente parte da nossa família, né? Vocês viram o Caleb correndo e depois o Caleb ficando mais calmo. Agora estão vendo a Ana nesse processo todo. Aí já vem as comparações, quem é mais comportado. Mas eles são bênçãos que Deus nos deu aqui nesses 14 anos, são presentes que Deus nos deu. Então eu agradeço a Deus porque os irmãos choraram conosco, né, as nossas perdas, as nossas dificuldades, e se alegraram sempre conosco também. Muito obrigada pelo amor, pelo cuidado dos irmãos, e que Deus continue derramando da graça dele sobre cada um de vocês, e que vocês possam viver sempre, né, o texto lá de 1 Coríntios 15:58, sendo sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é vão. Amém. No Senhor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Muito obrigada, pastor, e muito obrigada aos todos os irmãos mesmo. Nós amamos muito vocês. Muito obrigada. Amém. Bom dia, igreja. E também com sentimento de alegria, muita alegria. Em nome da igreja, eu venho entregar uma placa de honra ao mérito a vocês, né? E diz assim: honra ao mérito. A primeira igreja batista de Niterói
Agradece com distinção especial ao estimado pastor Cleverson Pereira Rodrigues e sua querida família pela relevante participação no desenvolvimento da PIB de Niterói durante o significativo período de 14 anos, no qual desempenhou com zelo e dedicação as funções de pastor auxiliar, diretor do Ministério de Evangelismo e Missões, e nos últimos anos também como professor e diretor-geral do Seminário Teológico Batista de Niterói. Isaías 52:7, que diz: Conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Assina o pastor presidente, pastor Pascoal Peragini Júnior, Niterói, 3 de agosto de 2025. Deus abençoe vocês. Isso. E tem também aqui, além da placa, um presente para vocês na instalação que vocês vão ter lá. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Gente, louvado seja Deus pela vida de gente que serve, né? Tem algumas coisas que são características do Cleverson. Estabilidade emocional, mansidão, não é isso mesmo? Eu nunca ouvi ele reclamar de nada. Não é? Assim, postura de respeito às pessoas, que Deus continue a usar você no poder do Espírito, amando pessoas.